Pois bem, agora na página 86, vamos fazer uma leitura de Atos, capítulo 2. Então abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Vou começar a ler a partir do versículo 3. Que diz o seguinte: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, antes até de nós fazermos a leitura dos outros versículos, do capítulo 10, também do capítulo 19, esse versículo, esses dois versículos, eles deixam claro que o fenômeno que aconteceu aqui, no versículo 3 e 4, ele é um fenômeno espiritual, ele não é um fenômeno natural. Eu falo porque, infelizmente, a Assembleia de Deus está dividida nesse ponto, né? Em 2011 saiu uma revista de escola dominical que afirmou que em Atos capítulo 2 não houve manifestação de línguas espirituais, mas somente de dialetos. E isso não é verdade. Nós lemos aqui línguas de fogo, tá bom? E aqui no grego está escrito glossa. E eles, essa posição que a revista de escola dominical assumiu, isso aí é uma influência das igrejas reformadas e protestantes, irmãos, que eu sempre alerto a vocês e vou alertar de novo. Nós não somos protestantes, nós não somos reformados. Todos os protestantes batizam recém-nascidos. Todos aqueles homens que dirigiram o protesto e a reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles batizavam recém-nascidos. Então nós não temos ligação com eles. Igreja que batiza recém-nascido não é igreja cristã. Nós afirmamos que cristianismo exige confissão de fé e só existe um batismo válido, que é o batismo de adulto. Todas essas igrejas aí, presbiteriana, luterana, anglicana, metodista, que batizam recém-nascidos, não são igrejas cristãs. Essa sempre foi a posição da igreja evangélica. Tá bom? Nós somos herdeiros não da fé dos protestantes, mas da fé dos anabatistas, como eles eram chamados, dos valdenses, novacianos e muitos outros. Eles é que começaram a utilizar o versículo 6 a 8, né? Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse versículo 6 a 8, eu vou ler agora. Veja o que ele diz. Versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Preste atenção no que está escrito. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Observe, a partir desse versículo, eu vou ler o restante, mas a partir desse versículo, os protestantes e reformados, eles começaram a dizer que os apóstolos, o fenômeno que aconteceu ali, foram eles falarem em outros idiomas. Por quê? Porque aqui nesse versículo, diferentemente do versículo 3, aqui quando diz que eles ouviam falar na sua própria língua, a palavra grega é diferente. Lá no versículo 3 está o termo grego glossa. Já aqui está o termo grego dialectos, ou seja, dialeto. Então significa você falar, significa, melhor dizendo, dialeto significa grego,
árabe, latim. Mas observe que o versículo 6, o versículo 3 diz que foram repartidas línguas de fogo, glossa, tá bom? E aqui não diz que, no versículo 6, não diz que os cristãos falavam em dialeto, mas diz que cada um os ouvia no seu próprio dialeto. Tá bom? E como é que nós explicamos isso? Observe, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que aquele que fala em línguas, ele deve orar também para ele profetizar. Porque o que fala em línguas, né, as pessoas, né, que ouvem, elas ficam sem entendimento. Ou seja, elas não entendem o que a pessoa está falando. Se ele estivesse falando em dialeto, todos entenderiam, tá bom? Mas quando fala em línguas espirituais, as pessoas não entendem. Então o apóstolo Paulo diz, né, se não tiver intérprete, o que é o intérprete? O dom de interpretação de línguas, alguém fala em línguas espirituais. Se ele não tem o dom de profecia, que é, o dom de profecia é o quê? Fala em línguas espirituais e interpreta para o povo. Se ele não é um profeta, que fala em línguas espirituais e interpreta, então deve ter um intérprete na igreja. Se não tiver intérprete, aí o cristão deve estar calado, porque o simples falar em línguas espirituais na igreja, ele perde o sentido, então, já que não vai ter entendimento nenhum. Esse texto ele mostra o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Os apóstolos, eles falavam em línguas espirituais, tá bom? Os ouvintes, eles não entendiam o que as pessoas falavam, mas o Espírito Santo, então, ele fez o papel de intérprete. E cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, para vocês poderem entender, tinha um irmão falando em línguas espirituais. E vamos dizer que estivesse ali perto 3 homens, um grego, um árabe e um romano. Um irmão falando em línguas espirituais, cada um desses ouvia no seu dialeto, porque o Espírito Santo traduzia, interpretava para cada um. É isso que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2. Mas, infelizmente, a Assembleia de Deus teve essa influência aí ruim, né? O versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí dá a lista, né, de todas as pessoas que estavam ali, tá bom? Nos versículos 9, 10 e até no 11 eles concluem, né? Todos os temos ouvido em nossos próprios dialetos falar da grandeza de Deus. Bom, então, o que aconteceu ali, que aconteceu sim um fenômeno espiritual, eles falaram em línguas espirituais. Mas, a partir do versículo 6, está descrito que os presentes que não tinham sido batizados no Espírito Santo, estavam apenas assistindo, eles, cada um ouvia na sua própria língua, tá bom? Então, o sinal inicial, vamos dizer, do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas espirituais. Bom, eu separei aí primeiro o capítulo 2, né? Lembrando que dom espiritual no grego é carisma, tá bom? Agora vamos ao Atos capítulo 10, versículos 45 a 44 a 46. Atos capítulo 10, versículo 44
até o 40. Até o 46, ou até o 47. Pois bem, 44 então diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, vamos lembrar, ele estava, tá bom? Atos capítulo 10, ele estava na casa de um gentio. Tá bom? Cornélio pregou o evangelho, tá bom? E agora como um sinal até para o apóstolo Pedro, que lembre-se, o apóstolo Pedro a princípio não queria nem ir pregar lá, porque, vamos dizer, ele tratava como gentios imundos, então Deus dá uma revelação a ele, para que ele mude a visão dele sobre os gentios. Bom, então, dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito, lembre-se, no grego é carisma, né? O dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E no versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Bom, o termo línguas aqui também é glossa, tá bom? E o termo dom, que é o termo carisma, o dom do Espírito Santo. Bom, para aquele protestante reformado que nega o falar em línguas espirituais, como a Assembleia de Deus prega para aqueles que negam, eles dizem que lá em Atos capítulo 2 foi um dom dado aos cristãos porque haviam pessoas ali que não entenderiam se eles falassem em aramaico. Tá bom? Então precisava que cada um então recebeu o dom de falar em árabe, de falar em latim, falar em grego. Olha, eu já vi testemunho de pessoas dizendo, um irmão, por exemplo, dizendo que ele foi pregar na Alemanha e Deus mostrou a ele que o intérprete estava pervertendo as coisas que ele falava na pregação. E ele foi para casa chateado com aquilo, orou a Deus e Deus deu o dom a ele. Ele no dia seguinte, ou ensinou a ele, ele estava falando em alemão, ele pregou em alemão sem intérprete. E eu acredito que a pessoa pode falar. E já ouvi outro testemunho também, de uma pessoa falando em línguas espirituais, sem a pessoa saber, e tinha uma pessoa que ela entendia no idioma dele. Isso numa igreja. Né? Ouvi uma pessoa dando testemunho também. Então isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Mas Atos capítulo 10, ele deixa claro que ali não havia divergência, tá bom? De dialetos, porque o apóstolo Pedro chegou ali, pregou para eles, todos entendiam normalmente. Ok? Então, se o apóstolo Pedro pregou em aramaico, muito provavelmente aquele centurião, ele vivendo entre os israelitas, ele entendia aramaico. Ou então o apóstolo Pedro pregou em grego para ele, tá ok? Não tem como nós afirmar, mas o fato é que o apóstolo Pedro estava sendo entendido. Então, como explicar essas línguas aqui? A interpretação protestante, ela não atende. Claramente aqui está acontecendo o que a igreja experimentou no dia de Pentecostes, que é o falar em línguas espirituais, e que a igreja, ela prega e vivencia até hoje. Pois bem, coloquei aí para vocês também o texto de Atos capítulo 19. Do versículo 2 até o versículo 7. O versículo 2 diz o seguinte: o apóstolo Paulo, bom, contextualizando para vocês, o apóstolo Paulo, ele encontra um grupo de seguidores de Jesus, e o apóstolo Paulo, então, faz uma pergunta a eles.
Versículo 2, ok? Atos capítulo 19, versículo 2. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, ou seja, João Batista. Eles tinham sido recebido apenas aquele batismo de arrependimento, né? Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, eles receberam o batismo em águas. Eles creram, tá bom? E receberam o batismo em águas. É o que o versículo 5 diz, tá bom? Eram discípulos do tempo de João Batista, que nunca conheceram a verdade da promessa de Jesus Cristo. E acontecia isso? Acontecia, porque João Batista, ele pregando na Judéia, muitas pessoas que vinham de fora iam receber o batismo dele, depois voltavam para as suas terras. Então não chegaram a conhecer Jesus, então não ouviram falar na promessa do Espírito Santo. Então eles receberam o batismo em águas, o que mostra também, que nós sempre explicamos, que o batismo cristão em águas, ele é diferente do batismo de João Batista. O batismo de João Batista era um batismo para arrependimento, não era um batismo cristão. A pessoa que ia ser batizada por João, ela não dava testemunho de fé em Jesus como Messias, entendam? A pessoa que é batizada no batismo cristão, ele dá testemunho de fé em Jesus. Por isso os batismos são diferentes. O batismo de João era um batismo para arrependimento. E por isso o apóstolo Paulo aqui batizou novamente essas pessoas. Porque eles tinham só o batismo de João. Bom, o versículo 6 e 7 que são chaves para nós, né? Ele diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Bom, novamente aqui, glossa, né? Eles estão falando claramente línguas espirituais. Né? Eles não estavam falando em árabe, em latim ou em grego. Não havia essa necessidade. Ali o apóstolo Paulo já estava dialogando com eles. Aí eu vou falar aqui provavelmente em grego, poderia ser até aramaico, mas provavelmente o apóstolo Paulo está pregando em grego. Eles entendiam normalmente. Tanto que responderam o apóstolo Paulo. Ok? Pois bem, depois que eles então receberam o batismo em água, eles agora recebem o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Recebem o batismo no Espírito Santo. Bom, eu já fiz a leitura desse livro, que está aí no texto, no início da página 86, né? E o comentário diz: observamos que nas passagens de Atos 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 44 a 46 e capítulo 19, versículos 2 a 7, havia sempre uma expressão imediata, sobrenatural e exterior, convincente, não somente para quem recebeu, mas também para o ouvinte, de que um poder divino dominava essa pessoa. E em todos os casos houve um falar estático, né? Que é falar de som, numa língua que, ou num dialeto, talvez seria até melhor colocar aqui, num dialeto que essa pessoa, numa língua que essa pessoa nunca havia aprendido, que são as línguas espirituais. Portanto, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em novas línguas, ou seja, falar em línguas espirituais.
não falar em línguas espirituais. Esse é o batismo no Espírito Santo. Como eu disse para vocês, pode acontecer de uma pessoa ela receber o dom de falar em alemão porque ela precisa pregar lá na Alemanha? Pode. Deus pode fazer esse milagre. Mas isso não significa o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é diferente. O batismo no Espírito Santo ele é revestido numa virtude, tá bom? Que a pessoa recebe. E aí, claro, o resultado vai ser um efeito naquelas pessoas que recebem essa pregação. Você pode acreditar, quando você sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus, o resultado da tua palavra é diferente se alguém subisse no púlpito e falasse as mesmas palavras que você falou, até com o mesmo impulso, tá ok? A tua palavra é diferente, porque a tua palavra ela é acompanhada de uma virtude do Espírito Santo. Tá bom? O comentário prossegue, ainda na página 86. Né? Comento. A distinção entre batismos, quando Paulo declara que somente há um batismo, ele se refere ao batismo literal nas águas. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Vocês sabem que na história, a Igreja Católica e as igrejas protestantes, para matar aqueles cristãos que não batizavam recém-nascido, tá bom? Uma das desculpas deles é que nós estávamos infringindo a palavra do apóstolo Paulo, que diz que há um só batismo. Tá bom? E que nós estaríamos, então, rebatizando essas pessoas. Por isso eles eram, a Igreja Assembleia de Deus na história, ela foi chamada de rebatizadores, anabatistas. Do grego, rebatizadores. Mas nós acreditamos em um batismo só. Eu falei no caso de João, que o apóstolo Paulo rebatizou, porque o batismo de João não era um batismo cristão. E por que a Assembleia de Deus, quando recebe um católico ou um protestante, a Assembleia de Deus, na linguagem deles, rebatiza? Por que nós batizamos essas pessoas? Porque o batismo de recém-nascido não é batismo. É só por isso. Tá bom? O batismo de recém-nascido não é batismo. Ele não é um batismo válido diante de Deus. Por isso, eles dizem que nós rebatizamos, e nós dizemos que nós batizamos. Nós batizamos. E vocês podem ficar atentos, e eu vou falar para vocês, uma das propostas heréticas que Satanás deve propor à Igreja Assembleia de Deus nesses últimos tempos é que ela adote o batismo de recém-nascido de forma direta, ou seja, que nós comecemos a batizar recém-nascido em nossa igreja, ou então que nós aceitemos protestantes, tá bom? Que tenham recebido o batismo quando recém-nascido, que nós recebemos ele em nossa igreja sem rebatizarmos, ou mesmo católico. E certa vez eu falando isso numa aula, online mesmo, uma irmã da Assembleia de Deus, ela me falou que ela mora ali na região de Magé. Ela disse que ela foi visitar uma Assembleia de Deus ali em Xerém e que essa Assembleia de Deus já tinha adotado o batismo de recém-nascido. Então, eu repito para vocês, o batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. Se alguém tem apenas o batismo de recém-nascido, para ele ter o batismo cristão, ele tem que procurar uma igreja que tenha esse batismo de adulto que nunca foi interrompido. Esse batismo de adulto que a Assembleia de Deus pratica, ele existe na história. Desde os apóstolos, ele começou com os apóstolos, João capítulo 4, João capítulo 5. Os apóstolos mesmo não foram batizados, mas Jesus deu autoridade e eles começaram a batizar. Tá bom? Então, esse batismo ele não pode ter tido interrupção na história. O batismo de adulto, ele sempre existiu. Eu falo isso porque católicos e protestantes dizem que teve um período da história que só existia batismo de recém-nascido.
que era o que a Igreja Católica praticava. E os protestantes continuaram praticando. E eles dizem que teve um grupo que depois começou a dizer que só o batismo de adulto teria validade. Isso está errado, porque com isso eles estão dizendo que o nosso batismo de adulto deriva do batismo de recém-nascido da Igreja Católica, o que está errado. Batismo de adulto não pode derivar de batismo de recém-nascido, que fique bem claro isso para vocês, tá ok? Pois bem, prosseguindo na leitura, eu vi barulho que alguém teria levantado a mão, mas eu vim olhar aqui, não tem ninguém, então vou prosseguir. Eu comento, tanto os judeus como os pagãos, eles praticavam as lavagens cerimoniais. E João havia administrado o batismo nas águas para arrependimento. Bom, uma pausa aqui para comentar com vocês. Israel tinha batismos, tá bom? João, ele estava batizando fora do templo. O normal era ele estar batizando no templo, porque tinha o ritual de purificação que era como um batismo. Não era como um batismo. E João saiu do templo, nós não sabemos por quê, certamente por divergência com a liderança lá dos sacerdotes, que nós sabemos que era extremamente corrompida nesse período, tá bom? Mas um processo de purificação. Qual página que é, pastor? Perdão, página. Eu me perdi aqui. Estamos na página 86. Amém. Obrigado. Estamos no segundo parágrafo da página 86. Então, o processo de purificação, isso era comum. Existe um muito conhecido até hoje, que os indianos, eles vão a um rio lá, que eles... o rio Ganges, né? Que eles dizem que que o rio é um deus, e o rio, porque a poluição lá na Índia é muito grande, é uma população muito grande. Parece que a Índia agora se tornou o país mais populoso do mundo, passou a China. E são cerca de 1 bilhão e 400 milhões. Para você ter ideia, a população do Brasil são 200 milhões, 7 vezes a população do Brasil. Então a poluição na Índia é muito grande. E o que ocorre? O rio está lá como morto mesmo, muita podridão, inclusive animais mortos boiando no rio, e eles entram naquele rio para poder se banhar nesse processo de purificação. Então o processo de purificação era comum em Israel, era comum também em outros povos, tá ok? Então, o comentário prossegue, mas Paulo declara que agora somente um batismo é válido diante de Deus, a saber, o batismo autorizado por Jesus em nome da Trindade, né? Em outras palavras, o batismo cristão, em nome da Trindade, porque Jesus Cristo disse, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o único batismo válido. Até aproveitando... Pastor? Sim. Você falou sobre a purificação aí